Olá, eu sou o Luca Mota Sindor, sou aluno do Senac, estou cursando a cadeira de Computação em Nuvem com o professor Eric e hoje eu vou apresentar sobre o Amazon SQS. O Amazon SQS ele é um serviço da Amazon Web Service, a AWS, e vamos lá para o que ele é. Ele é um serviço de enfileiramento de mensagens. Quem já aprendeu sobre programação ou cursou alguma coisa sobre algoritmos já sabe, já consegue ter uma ideia de enfileiramento, pensa em FIFO, pensa em pilha, pensa em lista encadeada. Não é tão complexo assim quanto uma lista encadeada, mas é um serviço de enfileiramento de mensagens. Ele é totalmente gerenciado pela AWS e ele tem uma comunicação assíncrona. Já vamos entender o que é isso. Ele tem uma composição feita por três componentes principais. Pensando que vai ter um produtor, alguém que vai gerenciar, vai criar essa mensagem. Vai ter um armazenamento, que é o homem do meio, o middleman, que vai armazenar essa mensagem até que ela chegue no consumidor. Esse armazenamento não necessariamente ele é algo de longo prazo, às vezes, principalmente, na verdade, a maior parte das vezes, considerando que o serviço vai estar funcionando de forma dinâmica, esse armazenamento vai ser alguns segundos, porque logo mais ele vai ser mandado para o nosso terceiro componente, que é o consumidor, que é aquele que vai pegar as informações dessa mensagem para poder fazer alguma coisa, um programa, um software, para vazar as informações, os metadados da mensagem para realizar uma ação. O que ele resolve, então? O problema que o SQS resolve é porque, às vezes, um cliente ele não quer que a dinâmica dele, digamos assim, de navegação no programa, no site, seja interrompido por causa do processamento das informações que ele enviou. Então, o SQS ele faz com que a aplicação do lado do cliente ou do lado do produtor, que o produtor e o cliente não é a mesma coisa, ele faz com que ela se mantenha funcionando enquanto as informações são consumidas pelo consumidor ou armazenadas no middleman, no SQS, no caso do consumidor não ter conseguido receber essa mensagem, né? Por vários motivos, o consumidor pode acabar não recebendo essa mensagem. Pode ser um problema de rede, pode ser tráfego muito alto. E ele faz assim: se o consumidor cai, o SQS ele armazena as mensagens de forma dinâmica lá de forma de storage, até que o consumidor consiga voltar ao ar para poder pegar aquelas mensagens e fazer uma review, fazer o processamento que ele precisa fazer. E o inverso também ocorre. Digamos que o consumidor não cai, não é um problema de rede, mas o tráfego está muito alto por algum motivo. Então tem muitas mensagens, é uma fila muito grande, e aí o SQS, ele de fato, ele vai pegando, cada vez que, digamos, 5 clientes tenham feito uma requisição ao mesmo tempo num serviço, o SQS ele vai criar uma fila de prioridade. Eu acho que ele vai fazer provavelmente uma uma ordem de prioridade baseada em precisão de micro ou milissegundos, para poder dizer quem é o primeiro da fila, quem é o último da fila. E aí ele vai criando essa fila, e enquanto essa fila vai sendo consumida aos poucos pelo consumidor, o SQS continua com as informações armazenadas. Aí o consumidor ele vai, na medida que ele consegue processar as informações, liberando essa fila. As mensagens que eu estou falando não são mensagens típicas. Quando uma pessoa fala em mensagem, normalmente a gente pensa de forma leiga em um TXT, em textos, strings, não. Normalmente é um arquivo que vai ser lido na web ou em aplicação no formato JSON ou XML. Eu botei aqui um exemplo genérico, né, de um pedido que tu faça num site de compras, vai ter um ID, o cliente cadastrado para fazer a compra, que normalmente é obrigatório, né, vai ter um ID também. Essa compra vai ter um valor e vai ter uns itens no teu carrinho. E aí eu peguei esse exemplo genérico, não sei nem o que é isso aí, mas peguei esses exemplos genéricos aí e são um JSON genérico de um carrinho de compra de um site aleatório, criado assim. Vamos usar um exemplo prático então, para ficar melhor de entender. Já que estamos falando da Amazon, nesse mês estamos no final agora, né, da Black Friday da Amazon. Ela fica até com essa carinha laranja que mostra aqui, né?
a Amazon na Black Friday, ela pode ter um pico de usuários fazendo múltiplas requisições. Digamos que tu mesmo more numa casa com duas, três pessoas e todo mundo tem uma conta na Amazon, todo mundo tem um gosto diferente, todo mundo quer fazer uma compra na Black Friday e acaba usando os três ao mesmo tempo o serviço de compra da loja da Amazon. Então, quem é que vai ser o primeiro, quem é que vai ser o segundo, o SQS vai criar essa fila, ainda mais se foram vocês três, a casa dos vizinhos fez um monte de compra também. Pensar isso de forma global, considerando que o site de compras da Amazon é um serviço global, né? Então o SQS o site da Amazon vai acabar ficando com muita mensagem, muita requisição de JSON, e o SQS vai armazenando elas para serem processadas com o tempo, sem impedir que o usuário, tu como comprador, perca a possibilidade de continuar mexendo no site, de continuar usando o teu processamento da tua máquina normalmente, né? Então, nesse exemplo aqui, vamos colocar aqueles três componentes que eu disse mais cedo, né? O produtor, o processador, a fila, que é o SQS, e o consumidor. No lado do produtor, vamos pensar que ele vai ser um serviço de API Gateway, considerando assim, que eu estou fazendo uma compra num e-commerce, como eu disse, aí vai ser enviar uma API, vai pegar os meus dados, vai criar a mensagem por SQS e vai enviar assim que eu como cliente colocar em finalizar a compra, né? Aí vai ser levado para o processamento, vai ser o Amazon SQS que vai armazenar. Ele pode receber até 10 mil pedidos por minuto, ele acumula as mensagens, criando um amortecedor, como eu falei mais cedo, ele impede que o consumidor seja sobrecarregado, porque ele mesmo fica com essas informações todas contidas nele, então ele não processa o produtor e não processa o consumidor, né? Aí no consumidor, ele vai usar, se for tudo AWS, ele vai usar uma função AWS Lambda, que é um outro serviço da AWS, para garantir que a tarefa seja concluída. É um serviço de criação de funções com lógicas e tudo mais. A função Lambda vai estar, ou um servidor EC2, que é um outro serviço muito famoso da AWS, talvez o mais famoso, vai estar configurado para ler essas filas da SQS. Ele vai retirar uma mensagem, vai processar o pagamento, operador de cartão e atualiza o estoque. O que acontece? Eu, como cliente, não faz sentido eu fazer uma compra e ter que esperar que o meu cartão seja aprovado e que eles verifiquem que tem um produto no estoque. Isso já tem que estar informado que tem produto no estoque. E aí, quando eu faço a compra, eu estou fazendo a compra acreditando que tudo vai dar certo. Aí, o que o SQS faz essa criação de filas, ele gerencia esses microserviços. Por exemplo, o microserviço da API que vai falar com o meu banco para pegar a minha conta bancária para fazer o pagamento, descontar da minha conta bancária, ou se for uma compra de crédito, adicionar uma fatura para ser paga no futuro, vai ser mandado para o SQS que deu tudo certo para ser para o consumidor. Aí no consumidor, isso é um dos microserviços do consumidor. O outro consumidor que vai ser ativado é o próprio sistema de armazenamento da loja. Então, o SQS ele vai falar com o microserviço de pagamento do cartão, aí ele vai falar com o microserviço de armazenamento da Amazon, nesse caso, né? Para poder descontar o estoque e criar uma requisição de entrega. E daí, se o pedido dando tudo certo o pagamento, ele vai dizer, ó, tem que ser entregue para tal pessoa, no endereço X, a gente deu o prazo de tal e tal dia e tem que fazer a entrega, aí chamar a equipe, aí a outro serviço já não tem mais a ver com o SQS. Então vamos pensar esse exemplo se ele não tivesse o SQS, né? Um cenário caótico. Imagina que eu, como cliente, faça a compra no site da Amazon e eu fico vendo aquele círculozinho de load eterno, porque ele, enquanto eu fiz a compra, ele está processando ali, ao mesmo tempo, na minha tela, usando o meu processamento, o pagamento, e ele estava usando o meu processamento para fazer diminuição do estoque, ao mesmo tempo que ele está concorrendo com, sei lá, o meu irmão fazendo a mesma compra, o meu vizinho fazendo a mesma compra, e trocentas pessoas fazendo a mesma compra, no mesmo site, né? Não necessariamente o mesmo produto. E aí o site vai travar, porque a aplicação, o site da aplicação da Amazon, ele vai ter muitas requisições, pode acabar caindo do ar, vai sobrecarregar o servidor em que ele está hospedado. Então o SQS serve justamente para isso, né? Para não ter esse tipo de problema de cair o site da aplicação. Então esse é o Amazon SQS. Obrigado pela atenção, senhor, que está assistindo o vídeo. Isso aí.